Olá, querido estudante, eu sou o professor Leonardo Lopes e desde já quero dar boas-vindas aos nossos alunos novatos que estão iniciando agora o ensino médio, tá certo? Também quero desejar um bom retorno a todos os alunos veteranos que já estavam conosco no semestre passado. Sejam todos muito bem-vindos e agora nós vamos dar início ao conteúdo do semestre 2, né, do ano letivo de 2020. Agora a gente começa a trabalhar esse conteúdo que será voltado para as próximas avaliações deste semestre, tá bom? Nós vamos começar trabalhando a parte de química orgânica, né? Nós temos aí essa árdua tarefa de estar trazendo para vocês todas as informações, tudo sobre esses assuntos aí na área das ciências da natureza, e a gente começa com essa aula de química, né? Mais precisamente química orgânica. Nós sabemos que a química orgânica ela é um ramo da química que é muito importante para o cotidiano, apesar dela trazer muita coisa que está relacionada ao nosso dia a dia, né? Até porque a química orgânica ela foi usada pela primeira vez pelo químico Berzelius em 1807, 1808 ali. Segundo o mesmo, os compostos orgânicos só podiam ser sintetizados por organismos vivos, né? Pois estes possuíam a chamada força vital, né? Tá aí a foto dele, né? Como ele se apresenta aí, esse moço aí, ó, Jacob Berzelius, né? Era um químico sueco que ali mais ou menos ali por volta do final ali do século XVIII, né? Como Lavoisier estava estabelecendo as bases da química moderna, né? Ao publicar ali o Tratado Elementar da Química, havia, no entanto, uma questão em aberto. Ao comparar substâncias extraídas de plantas e animais, né? Quando se fazia essa comparação, constatava-se que a decomposição dessas substâncias não se tinha bem ali certeza para onde ia, como era feita essa decomposição, né? Só que Lavoisier ele já tinha cantado aquela pedra que dizia que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, né? Então essas técnicas que eram desenvolvidas pelos alquimistas para análise de purificação de materiais encontravam-se ineficazes para tais substâncias, né? O que levava à crença na capacidade exclusiva dos seres vivos sintetizados. É tanto que isso ficou conhecido como vitalismo bioquímico, né? É até uma forma um conceito a se estudar, esse vitalismo também. Esse vitalismo bioquímico acabou sendo essa teoria da força vital, que dizia que apenas os seres vivos seriam capazes de produzir os compostos orgânicos, né? Coisa que lá na frente a gente viu que não era bem assim. Essa teoria ela foi refutada justamente pelo alemão Friedrich Wöhler, né? Ele viveu ali por volta de 1800, 1882, viveu bastante tempo. Foi discípulo de Berzelius, né? Ele saiu da Alemanha e foi estudar lá na Suécia com Berzelius, né? E conseguiu refutar ali, né, a sua teoria, essa teoria justamente da teoria da força vital. Como o professor ele fez isso? Ele fez a sua própria síntese, né? Ele obteve a ureia, um composto orgânico, a partir do cianato de amônio, né? Um composto inorgânico. E isso derrubou a teoria da força vital. E desde então, milhares de compostos têm sido sintetizados, né? Olha ela aí, como foi essa síntese que ele fez aí. Ó. Aí a síntese de Wöhler, o que é que ele pegou? Ele pegou um cianeto, né? Como você pode ver aí, ele pegou esse, na verdade, cianeto não, cianato, não, cianato de amônio, aqui, ó. Você tem aqui o cianato de amônio. Ele recebeu, passou por um aquecimento, esse delta representa um aquecimento, e se transformou na ureia, que é uma substância orgânica. Né? Historicamente, essa reação ela foi muito relevante por representar uma primeira síntese de um composto orgânico. Né? Foi isso que aconteceu. Então, isso levou à quebra do paradigma da força vital, de que só os organismos vivos seriam capazes de produzir os compostos orgânicos. Né? A gente teve ali a formação da ureia a partir desse cianato. Né? Então, isso derruba a teoria da força vital. Após 1828, os químicos se sentiram estimulados a tentar sintetizar novos compostos. Né? O plástico aí da sua caneta, por exemplo, é um deles. Né? Hoje, conhecemos milhões de compostos orgânicos. Né? Com isso, a química orgânica ela deixa de ser ali
a química que se preocupa justamente com os compostos dos seres vivos, e ela passa a ser a química dos compostos do carbono, ou como queiram, a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos formados pelo carbono, né? E esse carbono ele passa a ser o elemento primordial no estudo desse ramo da química, né? Olha aí, ó, a gente traz ele aí para você ver como ele se apresenta na natureza, como ele é representado aí na tabela periódica, né? A sua configuração eletrônica, a massa relativa, né? Aí é uma média dos seus isótopos, esse 12,01, o símbolo que é um C, o nome do elemento carbono, né? E o seu número atômico, que é 6, né? Muito bem, então aí representado. E ele está presente no nosso cotidiano de várias formas, né? A gente estuda muito ele quando se estuda aí o petróleo, né, que é fonte de tantos materiais e dos combustíveis também, algo bem corriqueiro, bem cotidiano, né, do nosso para poder estar aí fazendo alusão a esse elemento aí, né, que é tão importante no nosso dia a dia. Tá certo? Para se falar em carbono, nós vamos também falar nos organógenos, né? Nesses elementos organógenos ou átomos organógenos, que são aqueles que constituem os compostos orgânicos, né? Junto com o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, alguns haletos, né? Dentre esses que aparecem com maior frequência são os carbonos, os hidrogênios, o oxigênio, né? É interessante, ó, recordar as ligações que esses elementos podem fazer. O carbono a gente vai ver lá na frente que ele é tetravalente. Essa tetravalência lhe confere uma capacidade de fazer 4 ligações. Essas 4 ligações podem ser ligações simples, aqui pode ser ligações simples, podem ser ligações duplas, ligações simples e duplas, ou só uma ligação tripla, né? Tem também o nitrogênio, que vai fazer 3 ligações, o oxigênio vai fazer 2 ligações, o hidrogênio também fará apenas uma ligação, bem como os haletos também, quando se ligarem com o carbono, faz apenas uma única ligação, né? Hoje, né, mais de 30 milhões de compostos químicos atualmente, né, são conhecidos, né? Mais de 90% deles contém o átomo do carbono, né? O átomo do carbono é capaz de formar uma diversidade imensa de compostos, né? Desde o metano até o DNA. O DNA ele tem mais de 100 mil milhões de carbonos, né? Aí, para você localizar na tabela periódica, eu trouxe essa ilustraçãozinha aí, que mostra aí bem detalhado onde se encontra aí cada elemento organógeno, onde ele se apresenta aí na tabela periódica, para você ficar atento. Aqui nós temos, volta para cá, nós temos aqui o hidrogênio, né? O hidrogênio, a família 1A, ele não é um metal alcalino, mas ele está na família 1A porque ele tem um elétron na sua última camada. Aliás, ele só tem esse elétron, né? O carbono, aqui o carbono na família 4A, o nitrogênio e o fósforo na família 5A, na família do nitrogênio. Na família 6 tem o oxigênio e o enxofre, que também aparece, né? E na família 7A nós temos os haletos orgânicos, flúor, cloro, bromo e iodo, né? Então esses são os elementos que são considerados organógenos, que junto com o carbono vão formar as cadeias carbônicas, dando característica ali às determinadas funções orgânicas, né? Então o carbono ele sofreu alguns postulados tiveram que ser enumerados por suas propriedades, né? Pelas características que o carbono apresentava. Kekulé e Cope enumerou alguns postulados, né? Essas foram as bases, né, a ideia fundamental nessa teoria estrutural para se apresentar esse elemento, né? Olha, propõe o que é que esses postulados nos propõem, né? O carbono ele é tetravalente, e dizer que o carbono é tetravalente é você dizer que ele é capaz, ele precisa fazer 4 ligações, né? Até um ditado que diz que o carbono, quando vai preso, ele olha para o delegado e diz: olha, senhor delegado, eu tenho direito a 4 ligações, senão eu quebro a cadeia. E é verdade, se ele não fizer essas 4 ligações, o carbono quebra a cadeia, né? Então o carbono ele é tetravalente,
Os hidrogênios e os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, têm valência 1, o oxigênio tem valência 2 e o nitrogênio tem a valência 3, como nós vimos lá nas ligações, como eles se apresentam, né? O carbono é o único elemento com a habilidade de formar ligações covalentes estáveis com outros elementos em variações infinitas. Né? Então, ele tem essa capacidade também. E o carbono pode usar uma ou mais de suas valências para formar ligações com outros átomos de carbono. Tá certo? Entre os postulados, o primeiro dele é justamente o que fala da tetravalência do carbono. Vamos ver como acontece isso? Olha, o carbono ele tem um número atômico 6, Z igual a 6. Se nós formos distribuir os 6 elétrons que ele tem, na primeira camada K fica com 2, fica preenchida, e na segunda camada fica 4, para obedecer à regra do octeto, que a gente vai ver lá na frente que todo elemento, para estar estável, ele vai ter que ter os 8 elétrons na última camada, ele vai ter que compartilhar esses 4 elétrons que ele tem na sua última camada com alguém que queira também compartilhar para adquirir essa estabilidade. Olha como isso fica. No orbital P, ele tem 2 orbitais, né, preenchidos, né, e um orbital vazio. Esses dois aqui estão semi-preenchidos. E o S está preenchido. Obedecendo a regra de Hund, né, todos os orbitais vão ficar semi-preenchidos. Com isso, ele vai obter essa hibridização aqui, sp3, né, porque todos os seus orbitais ficam semi-preenchidos, esperando ele fazer as 4 ligações para trazer o complemento desses elétrons para adquirir essa estabilidade, tá certo? Então, seguindo, indo para frente aí, nós vamos ter que essas 4 ligações que o carbono faz lhe dá essa propriedade aí, essa característica de formar essas estruturas aí, né? Ó, como a gente pode ver, o carbono em todas as estruturas aqui, ele vai ter 4 ligantes. Obrigatoriamente, ele deverá fazer essas 4 ligações, tá certo? E dentre essas 4 ligações, o carbono ele vai se apresentar com ligações simples, ou pode trazer ligações duplas, e também pode aparecer também ligações triplas, tá certo? Então, são esses 3 tipos de ligações que ele pode estar fazendo, formando aí o seu amaranhado de átomos, né? As famosas cadeias carbônicas, que nós vamos falar nelas mais para frente um pouco, a gente vai estar falando das cadeias carbônicas. Todos esses compostos são os mesmos, mas esse segundo postulado, né? O segundo postulado ele diz que as 4 valências do carbono são iguais. Então, nós vamos ter que esses 4 composto que a gente vai estar vendo agora, na verdade, eles são os mesmos. Observe que a posição do elemento ligante ao carbono, ao cloro, ele vai estar em 4 posições diferentes. Mas, mesmo assim, como essas valências são iguais no carbono, acaba que isso se torna sendo o mesmo composto, né? Ó, apesar do ligante estar saindo de locais diferentes, mas não vai ter ali uma diferença, tá certo? O carbono possui uma extraordinária capacidade de ligar entre si mesmo e a outros compostos, formando essas cadeias estáveis, né? O terceiro postulado, justamente, ele vai falar disso. O carbono forma cadeias. E isso é um assunto que a gente vai falar separadamente, a classificação dessas cadeias carbônicas, né? O carbono ele vai estar se unindo tanto aos organógenos, que nós conhecemos ali, como a outros carbonos também, formando justamente esse emaranhado de átomos, né? Essas cadeias carbônicas. Olha como elas podem aparecer aí, né? Como você pode observar, ela aparece aí de diversos modos, né? Organizada aí, formando essas 4 ligações que o carbono precisa fazer para estar estável, né? Então, aí são as cadeias carbônicas que ele é capaz de formar, né? Na representação dos compostos orgânicos, as cadeias carbônicas elas podem se apresentar de diversas formas, né? Ó, a gente vai ter esse modelo de bolas e varetas, que é esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro são bolinhas ligadas, né? Ó, a varetas. A gente vai ter essa forma condensada, que ela é bem usual, aparece muito nos exercícios, em vestibulares. Pode aparecer dessa forma também, em traços aqui, cada extremidadezinha dessa tem um carbono com os seus respectivos hidrogênios. E essa fórmula estrutural plana também, que ela é mais
usual também, né? Ela pode aparecer também assim um pouco mais complexa, dessa forma de cavalete aqui, como ela é chamada. Não se assustem se você se deparar com ela. Ao longo do nosso material você pode estar vendo ela dessa forma. Ou nessas projeções aqui de Newman, também ela pode aparecer, né? Isso aqui são cadeias carbônicas, mostrando aí a disposição dos átomos, né? Tá bom? Então, para que você tenha o conhecimento de como essas cadeias carbônicas podem aparecer. Quanto aos tipos de carbono, o carbono ele pode se classificar de 4 modos. Essa classificação será de acordo com a quantidade de ligações que ele faz com ele mesmo, né? O carbono. O carbono ele será considerado primário quando o átomo de carbono está ligado a um ou a nenhum outro átomo de carbono. Ou seja, se o carbono está ligado só a um outro átomo de carbono ou nenhum outro carbono, ele é primário. Ó. Esse carbono aqui ele só está ligado a esse aqui, né? Então ele é primário. Ó. Esse carbono só está ligado a esse. Ó. Bem como esse daqui só está ligado a esse. Então, esses carbonos aqui são ditos carbonos primários. Esse carbono aqui também ele é primário. Ó. Esse carbono ele é primário porque ele não está ligado a nenhum outro átomo de carbono. Mas ele, por si só, ele também é considerado um carbono primário. Tá certo? Temos também o carbono secundário. Esse carbono secundário, obrigatoriamente, terá que estar ligado a 2 outros átomos de carbono dessa forma aqui que aparece, ó. Tá certo? Então, esse átomo aqui de carbono, esse aqui, ele é considerado secundário porque ele se liga ao da direita e ao da esquerda. Do mesmo jeito acontece com o vizinho dele, está ligado ao da direita e ao da esquerda, né? Esse carbono aqui está ligado ao de cima e ao de baixo, e esse aqui também está ligado ao de cima e ao de baixo, conferindo essa classificação, né? Quanto ao tipo aí, no caso, ele sendo um carbono secundário. Temos também o carbono terciário também. O terciário, quando o átomo de carbono está ligado a 3 átomos de carbono. Observe aqui, ó, esse átomo de carbono aqui, ele está ligado ao da direita, ao da esquerda e ao de cima. Ó. São três carbonos ligados a ele, lhe dando essa característica de carbono terciário, né? Do mesmo jeito acontece com esse rapaz aqui também, que está ligado ao da direita, ao da esquerda, né? Ó, e ao de baixo, também carbono terciário. Por fim, temos o carbono quaternário, quando o átomo de carbono está ligado a 4 átomos de carbono. Olha, observe aqui nessa figura que esse carbono ele vai estar ligado ao de baixo, ao de cima, ao do lado esquerdo e ao do lado direito, lhe dando essa característica aí de carbono quaternário, tá certo? Então, o carbono quaternário ele vai ter que estar ligado a 4 outros átomos de carbono, tá bom? Muito bem, esse tipo de classificação quanto ao tipo de carbono, aparece uma cadeia carbônica, um emaranhado de carbonos, isso vai aparecer para você, inclusive o nosso material traz esse tipo de exercício, os vestibulares cobram esse tipo de situação, onde você tem ali um emaranhado de átomos e você apenas vai localizar onde se encontram os carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Lembre-se, carbono de extremidade sempre será carbono primário, porque carbono de extremidade ele vai estar ligado ou a um carbono de dentro da cadeia, ou ele não vai estar ligado a nenhum outro carbono, como é o caso desse aqui, dessa extremidade, ó, que está ligado a um nitrogênio. Mas ele, por si só, ele é um primário. Por isso aqui, ó, o pezinho de primário, tá certo? Esse aqui também é primário, só está ligado ao carbono do lado, né? Aqui não é carbono, do lado de cá é nitrogênio. Esse carbono de cima também é primário, se liga ao de baixo. Esse de baixo também é primário, só se liga ao de cima aqui, ó, esse aqui. Esse carbono aqui ele é secundário, ele está ligado ao do lado esquerdo e lado direito. Esse é quaternário. Olha esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui ele está ligado ao da direita, ao da esquerda, de cima e o de baixo. Esse é terciário, está ligado ao do lado, do outro e ao de baixo. E esses dois das pontas aqui são primários, porque só se ligam a um outro carbono. Tá dando para ver isso aí? Espero que você não faça confusão quanto a isso aí, porque é bem simples de bater o olho e ver essa classificação do carbono que é tão cobrada, né? Inclusive o Enem sempre traz uma questãozinha cobrando tipos de carbono, né, quanto a essa classificação aí.
Vamos para os exercícios para a gente já ver isso na prática. Olha, essa questão eu trouxe para vocês. É uma questão bem recente. Nós temos aí uma questão do Enem do vestibular de 2013, né, que ele diz o seguinte: as moléculas de nanoputians, né, lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, que é justamente o que nós estamos trabalhando agora, né? Muito usada em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. Olha a figura como fica. Veja essa figura desse nanokid, que é uma fórmula molecular estrutural de uma determinada substância chamada de nanokid, né? Então, ele propõe o seguinte: em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Analise a molécula comigo, a estrutura, olha. Veja que na cabeça aqui nós só vamos ter carbono secundário e um terciário aqui, bem no queixo, ó, esse carbono aqui do queixo é terciário. Dentro do ciclo aqui, nós só vamos ter carbono secundário, esse aqui que sai os braços aqui, ó, esses são terciário, né? Mas ele quer carbono quaternário. Aqui no segundo anel aqui da barriga aqui dele, ó, né? As pernas aonde saem também, onde o tronco sai aqui também, isso aqui é terciário também, ó. Nos pés e nas coxas também, tudo são carbono secundário e primário. E só nos restou analisar a mão. Olha, observa que esse carbono aqui, bem no pulso dele, aqui, ó, na mão aqui, ó, recebe 1, 2, 3 e o 4, que é o de dentro aqui do braço. Aqui também do mesmo jeito, ó. Esse aqui, ó. Esse carbono aqui, ele recebe 1, 2, 3 e 4 ligantes. Então, nas mãos, o item A, ele traz aí o carbono quaternário, que é o que a questão nos pede. Veja que é uma questão do Enem, uma questão bem elaborada que pede apenas ali dentro de uma fórmula, dentro de uma estrutura do nanokid aí, perguntando aonde se encontra carbono quaternário. E você tem que ter apenas esse conhecimento quanto ao tipo aí do carbono, tá certo? Mais para frente temos mais um exercíciozinho aí, ó. Esse exercício está no nosso material sobre os carbonos enumerados de 1 a 6. Podemos afirmar que eles são respectivamente, olha só, vamos analisar cada um. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6 aqui nessa ramificação, né? O carbono 1, ele só está ligado ao de dentro, ele é primário. Então, aqui a gente começa no item A com primário. O item C também é primário. Então, o carbono 1, como ele quer respectivamente, né? Respectivamente, a gente vai ter que dar essa sequência, né, do que ele quer, que é justamente esse tipo de carbono. O carbono 1, ele é primário. Então, no item A, o carbono 1 é primário e no item C, o carbono 1 também é primário, né? O carbono 2, ele é terciário. Olha aqui, ó. No item A já diz que ele é secundário, já não é, porque o carbono 2 ele é terciário. Lembre-se que ele é terciário porque ele está ligado ao da direita, ao da esquerda e ao de baixo. Então, aqui, ó, no item C, terciário. O carbono 4, ele é um carbono, aliás, o 3, né? O carbono 3, ele é secundário, ó. Carbono 3, ele aqui, ó. Que o carbono 3 está ligado ao da direita e ao da esquerda, ele é secundário. Tá aqui, já achamos o item correto, mas vamos verificar até o final, né? O carbono 4, quaternário. Olha aqui o carbono 4 quaternário ligado ao de cima, ao do lado, ao do outro lado e ao de baixo. Tá vendo? Ó? Então, aqui é um quaternário, né? O carbono 5 é um carbono primário, só se liga ao de dentro, tá aqui, primário. E o carbono 6 aqui, ó, também é primário, só se liga ao de cima, primário. Sem fazer muito esforço, achamos o item C como o item verdadeiro da questão, o que você deve estar marcando para garantir o sucesso num tipo de questão desse, que será cobrado numa prova, será cobrado em vestibular, e você tem que saber disso aí, para o seu conhecimento aí daqui para frente, tá certo? Temos mais uma questão aí, uma questãozinha aberta da FUVEST, ela trouxe aí recentemente essa questão em que ela pergunta
Quais os 4 elementos mais frequentes nos compostos orgânicos? Nós vimos lá no início da nossa aula que os compostos mais frequentes, né, os elementos mais frequentes dentro dos compostos orgânicos, na verdade, são os organógenos, né? Olha só, os elementos organógenos são os elementos que são mais frequentes, né? Entre eles, esses 4 que a questão pede, né, é o carbono, que nós sabemos, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Fundamentalmente, esses 4 são os mais frequentes, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Em menor frequência aparecem também alguns haletos, o enxofre, o fósforo, né? Todos esses elementos são denominados elementos organógenos, né? São elementos que compõem diversas funções orgânicas. Tá certo? É bom você lembrar também, você ter em mente que todo composto orgânico possui carbono, porém, contudo, de modo que nem todo composto que tem carbono vai ser orgânico. Então, fica com isso em mente. Olha, todo composto orgânico possui carbono, mas nem todo composto que possui carbono vai ser orgânico. Tá certo? Muito bem, isso é tudo para essa nossa primeira aula. Então, desde já, eu desejo a você bons estudos, revisa, dá uma olhada no material que você recebeu e até a próxima aula. Tchau, se Deus quiser. Até logo. Bye, bye.